Você já sentiu um arrepio percorrer suas costas no silêncio da noite? Já ouviu sussurros incômodos vazios ou viu sombras se moverem pelo canto do olho? Prepare-se, porque as histórias que você está prestes a ouvir não são simples contos de fogueira. São relatos que se agarram à memória, que farão você questionar a tênue linha que separa nosso mundo do além. Hoje te levarei a uma jornada através de 10 experiências aterrorizantes, onde o inexplicável se manifesta e o medo toma sua forma mais pura. Apague as luzes, aguce seus sentidos e deixe-se envolver pelo terror. Mas tome cuidado, depois disso, talvez você nunca mais se sinta seguro na escuridão. História 1. O relógio do cemitério que só avançava durante a oração no Texas. Na pequena e esquecida cidade de Laredo, Texas, onde a poeira do deserto parece cobrir tudo com um manto de quietude e tempo parado, erguia-se uma antiga capela de adobe dentro dos muros do cemitério municipal. O padre Miguel, um homem de fé inabalável e rotinas férreas, havia sido designado para aquela paróquia há mais de 20 anos. Conhecia cada lápide, cada nome gravado na pedra, cada história sussurrada pelo vento que se infiltrava entre os arbustos. Mas havia um objeto na capela que sempre havia capturado sua atenção e, ultimamente, sua inquietação, um velho relógio de parede, de madeira escura e números romanos desbotados, pendurado sobre a entrada principal. O relógio estava parado há anos, seus ponteiros cravados às 3h15, como uma testemunha muda de um instante congelado na eternidade. Os moradores diziam que ele havia parado no dia em que um raio partiu o velho campanário, mas ninguém havia se dado ao trabalho de consertá-lo. Era, simplesmente, parte da paisagem melancólica do lugar. A vida do padre Miguel transcorria entre missas, confissões e suas orações pessoais. Toda tarde, ao cair do sol e enquanto o céu se tingindo de tons alaranjados e violetas, ele se ajoelhava no primeiro banco da capela para sua oração vespertina. Era seu momento de conexão íntima com Deus, um diálogo silencioso na solidão do cemitério. Foi durante uma dessas tardes que notou algo estranho. Ao levantar o olhar após um profundo amém, seus olhos pousaram no relógio. Pareceu-lhe, por um instante fugaz, que o ponteiro dos minutos havia avançado um pouco. Descartou como um jogo de luzes, uma sombra traiçoeira projetada pelas velas que tremulavam ao seu lado. No entanto, no dia seguinte, a sensação se repetiu. E no terceiro dia, já não havia lugar para dúvidas. O relógio, que havia permanecido inerte durante décadas, se movia. Mas não de forma constante. Movido por uma mistura de curiosidade e um crescente desassossego, o padre Miguel decidiu realizar um experimento. Sentou-se no banco, com o olhar fixo no relógio, e esperou. Passaram 10, 20, 30 minutos. Os ponteiros não se moveram nem 1 milímetro. Seguiam obstinadamente fixados na mesma marca. Então, fechou os olhos, juntou as mãos e começou a recitar o rosário. As palavras fluíam de seus lábios, um murmúrio constante que enchia o silêncio da capela. Oração após oração, sua mente se concentrou na prece, esquecendo-se por momentos de seu propósito inicial. Quando finalmente concluiu e abriu os olhos, um arrepio gelado percorreu sua espinha dorsal. Olhou para o relógio e sentiu que o ar lhe faltava. Os ponteiros haviam avançado. Marcavam quase 4 horas. Haviam transcorrido exatamente os minutos que ele havia dedicado à sua oração. A descoberta o deixou perplexo. Durante a semana seguinte, repetiu o processo metodicamente, como um cientista diante de um fenômeno inexplicável. Se ficava sentado em silêncio, o tempo no relógio permanecia morto. Se lia uma passagem da Bíblia em voz alta, os ponteiros avançavam. Se cantava um salmo, se moviam com uma cadência quase imperceptível. O relógio não media o tempo cronológico, media o tempo da fé. Avançava, segundo a segundo, minuto a minuto, unicamente enquanto as palavras sagradas ressoavam entre aquelas paredes. A capela, e especialmente aquele relógio, pareciam se alimentar de suas orações, ganhar vida com cada sílaba de devoção. Esta revelação, longe de lhe trazer paz, começou a perturbá-lo profundamente. Que tipo de mecanismo era aquele? Era uma bênção, um sinal divino de que suas preces eram ouvidas de uma forma tão tangível?
Ou era algo mais sinistro? A ideia de que uma força desconhecida estivesse vinculada a seus momentos mais sagrados lhe parecia inquietante. Começou a observar o relógio com uma mistura de temor e reverência. Notou que a madeira parecia menos velha, que o vidro que cobria o mostrador brilhava com uma luz própria sob a penumbra. Às vezes, enquanto rezava, acreditava escutar um levíssimo tic-tac, um som rítmico e compassado que parecia se sincronizar com as batidas de seu próprio coração. Uma noite, durante uma forte tempestade que açoitava o deserto, um relâmpago iluminou a capela através dos vitrais. O padre Miguel estava no meio de uma oração pelas almas do purgatório. No breve instante de luz, olhou para o relógio e o que viu fez com que as palavras se afogassem em sua garganta. Não era o avanço dos ponteiros o que o horrorizou. Foi que, por um segundo, o mostrador do relógio não exibia os números romanos. Em seu lugar, viu um rosto. Um rosto ancião, de feições severas e olhos vazios, que o encarava fixamente desde o interior do mecanismo. A visão durou menos que um piscar de olhos, mas a imagem ficou gravada a fogo em sua mente. Aterrorizado, parou de rezar na capela. Realizava suas orações na pequena sacristia, longe do olhar vigilante do relógio. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. As portas da capela se abriam sozinhas durante a noite, as velas apareciam consumidas pela manhã embora ele tivesse certeza de tê-las apagado. Sentia uma presença constante, uma pressão no ar, como se a capela estivesse esperando. Faminta. Percebeu que não era ele quem controlava o fenômeno. Era o relógio, ou o que quer que habitasse nele, que exigia seu tributo de orações. A capela não se alimentava da fé, se alimentava dele. O relógio não media o tempo de Deus, mas o tempo que restava ao próprio sacerdote. Com o coração apertado pelo medo, compreendeu que havia ficado preso em um pacto do qual não era consciente, uma engrenagem invisível em uma maquinaria sobrenatural. O relógio do cemitério continuaria avançando, tic-tac, prece a prece, até que seu tempo, finalmente, se esgotasse. Se esta história deixou você com a pele arrepiada, imagine o que te espera. Não perca nem um segundo do terror que preparamos para você. Inscreva-se agora e ative o sininho para ser o primeiro a descobrir os mistérios que espreitam na escuridão. E se você gostou, deixe um like para que saibamos que você quer mais. História 2. A missa que ninguém lembrava em Aguascalientes. A neblina nos arredores de Aguascalientes tem uma qualidade especial logo antes do amanhecer. É densa, quase palpável, e se agarra à terra como uma mortalha, apagando os contornos do mundo e silenciando qualquer som que não seja o da própria respiração. Foi em uma dessas madrugadas, quando o céu mal começava a insinuar uma pálida cor cinza, que o padre Anselmo despertou com uma estranha sensação de urgência. Não era um sonho, mas uma certeza ineludível que lhe oprimia o peito, devia celebrar uma missa. Imediatamente. Não em sua paróquia habitual do centro da cidade, mas na pequena e arruinada capela de um povoado abandonado a vários quilômetros de distância, um lugar do qual só restavam os alicerces de algumas casas e aquela igreja solitária, corroída pelo tempo e pelo esquecimento. Vestindo-se às pressas, sem compreender totalmente o impulso que o movia, pegou sua maleta com os elementos sagrados e dirigiu seu velho carro por caminhos de terra que mal recordava. A neblina era tão espessa que os faróis do carro mal penetravam alguns metros à frente, convertendo o trajeto em um ato de fé cega. Finalmente, a silhueta da capela emergiu de entre a bruma, como o esqueleto de um animal pré-histórico. Não havia campanário, o teto estava parcialmente desabado, mas o altar de pedra permanecia intacto, como se uma força invisível o tivesse protegido da decadência. Ao entrar, o ar era frio e cheirava a terra úmida e a incenso antigo. Para sua surpresa, a capela não estava vazia. Uma dúzia de figuras estavam sentadas nos bancos de madeira destroçados. Não conseguia distinguir seus rostos com claridade, a penumbra e a neblina que se filtrava pelas janelas sem vidros os envolviam em um halo de mistério. Vestiam roupas simples, antiquadas, e permaneciam em um silêncio absoluto, com as cabeças inclinadas em sinal de respeito. O padre Anselmo sentiu um alívio inicial. Não estava sozinho. Seu estranho chamado havia sido também o deles.
sem mediar palavra, dirigiu-se ao altar, preparou o cálice e o missal, e começou a liturgia. Sua voz, a princípio trêmula, foi ganhando força à medida que recitava as orações em latim. Introibo de altare Dei. A resposta chegou como um murmúrio coletivo, um sussurro que parecia nascer das próprias paredes. Ad Deum que laetificat juventutem meam. A missa transcorreu com uma solenidade assombrosa. Nunca antes havia sentido uma conexão tão profunda, uma devoção tão palpável em uma congregação. Cada gesto, cada palavra, ressoava no silêncio da madrugada com um peso inusitado. Os fiéis respondiam a cada oração em uníssono perfeito, suas vozes se fundindo em um coro baixo e melancólico que parecia tão antigo quanto a própria capela. Durante a consagração, ao elevar a hóstia, um raio de sol conseguiu atravessar um buraco no teto, iluminando diretamente o altar. Nesse instante, o padre Anselmo sentiu uma energia percorrer seu corpo, uma sensação de paz e propósito que dissipou qualquer dúvida que pudesse ter tido. Ao dar a bênção final, Ite, missa est, a resposta foi um Deu Gratias tão baixo que foi quase um suspiro coletivo. Depois, enquanto guardava os objetos sagrados, os fiéis começaram a se levantar e a sair da capela em silêncio, um por um, desaparecendo na neblina como se dissolvessem nela. Não houve cumprimentos, nem olhares, nem uma única palavra trocada. Simplesmente se foram. Quando o padre Anselmo saiu para o exterior, o sol já havia se elevado completamente, dissipando a neblina. A paisagem que se revelou diante dele era desoladora. As ruínas do povoado eram ainda mais evidentes à luz do dia. Não havia uma alma à vista, nem rastros de veículos além dos seus. O caminho de terra estava imaculado. Era como se ele tivesse sido a única pessoa ali em décadas. Uma estranha inquietação começou a substituir a paz que havia sentido. Quem eram essas pessoas? De onde haviam vindo e para onde haviam ido sem deixar o menor rastro? De volta à sua paróquia, a rotina diária o absorveu, mas não conseguia tirar da cabeça a experiência da madrugada. No dia seguinte, movido pela necessidade de encontrar uma explicação lógica, decidiu retornar à capela abandonada. Desta vez, foi em plena luz do meio-dia. O sol caía a pino sobre as ruínas. Ao entrar, o lugar parecia diferente. Menor, mais arruinado. O chão de terra estava coberto por uma grossa camada de poeira e escombros. Não havia uma única marca de pegadas recentes, exceto as que ele mesmo estava deixando naquele momento. Aproximou-se dos bancos. Estavam cobertos de teias de aranha e ninhos de pássaros. Era evidente que ninguém havia se sentado ali em muitos anos. Um suor frio percorreu sua testa. Dirigiu-se ao altar de pedra. Ali, onde na noite anterior havia colocado o cálice e a patena, não havia nada. Apenas mais poeira, e uma pequena flor silvestre, uma margarida branca, fresca e perfeita, que havia crescido em uma fenda da pedra. Desconcertado, procurou o sacristão de sua igreja, um ancião chamado Mateu, cuja família havia vivido na região por gerações. Contou-lhe, com certa hesitação, o que havia ocorrido. O ancião o escutou pacientemente, com uma expressão indecifrável em seu rosto enrugado. Quando o padre terminou, Mateus suspirou e lhe disse: Padre, há quase 100 anos, esse povoado foi devastado por uma epidemia de gripe. Morreram todos em menos de uma semana. Não houve tempo de dar-lhe sepultura cristã. O sacerdote daquela época, um jovem chamado Padre Rodrigo, reuniu todos na capela para uma última missa, pedindo a Deus por suas almas, antes de sucumbir ele mesmo à doença. Dizem que seus espíritos continuam ali, esperando que essa missa termine para poderem descansar em paz. O padre Anselmo ficou sem palavras. O sangue gelou em suas veias. Havia celebrado uma missa para uma congregação de fantasmas. As figuras silenciosas, as roupas antigas, seu desaparecimento sem deixar rastro, tudo ganhou um sentido aterrador. Não havia sido um sonho nem uma alucinação. Havia sido celebrante de um ritual suspenso no tempo, o sacerdote que, sem saber, havia respondido ao chamado das almas perdidas de Aguascalientes. Nunca mais voltou à capela,
mas toda a madrugada, ao despertar, por um breve instante, acredita escutar o eco de um coro fantasmal sussurrando Deu Gratias no vento. O medo apenas começa. Cada história é um passo mais profundo rumo ao desconhecido. Se você se atreve a continuar, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem. E se esta história te perturbou, demonstre com um like. Seu apoio nos impulsiona a continuar desenterrando os pesadelos mais obscuros. História 3. O rosto que se formava na parede do ossário em Madrid. Nas entranhas de Madrid, sob o burburinho de suas ruas e a modernidade de seus edifícios, existem lugares onde o tempo se dobra sobre si mesmo. Um desses lugares é o ossário da cripta de uma das igrejas mais antigas da cidade, um labirinto de corredores úmidos e frios onde os ossos de gerações de madrilenos descansam empilhados em nichos. O padre Julián era o custódio deste lugar subterrâneo. Um homem de meia idade, de semblante sério e uma fé que havia sido posta à prova mais pela burocracia eclesiástica que por crises espirituais. Sua tarefa consistia em manter a cripta e o ossário, um dever que cumpria com uma mistura de respeito solene e pragmatismo. Parte de sua rotina diária incluía um momento de oração na pequena capela do ossário, um espaço mal iluminado por uma lâmpada nua, cercado de crânios e fêmures que pareciam observar desde as sombras. A parede atrás do altar improvisado era de pedra irregular e estava coberta de manchas de umidade e salitre, uma tela abstrata criada por séculos de infiltrações. Foi nessa parede que o padre Julián começou a notar algo anômalo. A princípio era sutil, quase imperceptível. Enquanto rezava o rosário, concentrado nos mistérios, tinha a sensação de que as manchas na parede se moviam, que as sombras dançavam ao ritmo de suas preces. Atribuiu ao cansaço, à luz piscante da lâmpada, a sugestão de estar rodeado dos restos de milhares de defuntos. No entanto, a sensação persistiu e se fez mais intensa a cada dia que passava. Decidiu prestar mais atenção. Uma segunda-feira, enquanto recitava as ladainhas, fixou sua vista em uma seção particularmente escura da parede. À medida que as palavras Secta Maria, ora pro nobis saíam de sua boca, pareceu-lhe ver como as manchas de umidade confluíam, se arremunhavam como tinta na água. Não era uma mudança brusca, mas um processo lento, orgânico. Continuou rezando, com o coração batendo um pouco mais rápido. Mater Christi, ora pro nobis. As sombras se aprofundaram, adquirindo uma forma vaga, quase uma insinuação. Virgo Prudentissima, ora pro nobis. Foi então que viu claramente, duas cavidades escuras, como órbitas vazias, começaram a se definir na pedra. Um arrepio percorreu suas costas, mas não deteve sua oração. Uma força estranha, uma mistura de terror e fascinação mórbida, o impulsionava a seguir. Com cada ora pro nobis, a imagem se tornava mais nítida. Uma linha sutil que sugeria a ponte de um nariz. Outra mancha que se alongava e curvava, formando o contorno de uma boca aberta em um rictus silencioso, uma careta que podia ser de agonia ou de súplica. Ao final das ladainhas, um rosto demacrado e fantasmal o encarava fixamente desde a parede. Não era uma pintura, não era um relevo. Era feito de pura sombra e umidade, mas era inconfundivelmente um rosto humano, cheio de uma tristeza e um desespero ancestrais. Tão logo pronunciou o amém final, a imagem começou a se desvanecer. As manchas se dispersaram, as sombras recuaram e a parede voltou a ser uma simples superfície de pedra úmida. O padre Julián ficou de pé, tremendo, tentando processar o que acabará de presenciar. No dia seguinte, retornou ao ossário com uma lanterna potente. Inspecionou cada centímetro da parede. Não havia truques, nem pinturas ocultas, nem nada que pudesse explicar o fenômeno. Era pedra sólida. A experiência se converteu em uma obsessão. Cada dia, a mesma rotina macabra. Começava sua oração e o rosto começava a se formar. Descobriu que a velocidade e a clareza da aparição dependiam da intensidade de seu rezo. Se sussurrava as orações, o rosto mal se insinuava. Se rezava com fervor, em voz alta e clara,
O rosto emergia com uma definição aterradora, seus olhos vazios pareciam seguir cada um de seus movimentos, sua boca silenciosa parecia querer lhe dizer algo. Começou a sentir que não estava rezando sozinho. Havia uma presença com ele, uma entidade presa na pedra, que se manifestava através de sua fé. Era uma alma penada pedindo preces para seu descanso? Ou era algo muito mais antigo e obscuro, uma inteligência que se alimentava da energia sagrada de suas palavras? Uma tarde, decidiu mudar a oração. Em vez do rosário, começou a recitar o salmo de profundis, o clamor desde as profundezas. De profundis clamavia adete, domine. A reação na parede foi imediata e violenta. O rosto se formou quase instantaneamente, mas desta vez era diferente. Os traços estavam contraídos pela ira, a boca aberta não era uma súplica, mas um grito mudo de fúria. A temperatura da capela desceu bruscamente, e um cheiro de terra revolvida e putrefação encheu o ar. O padre Julián sentiu uma pressão imensa no peito, como se mãos invisíveis estivessem o esmagando. O medo o paralisou. Quis se deter, mas as palavras continuavam saindo de sua boca, como se não lhe pertencessem. Fiam auristo a intendentes in vocem deprecationis mea. A lâmpada sobre sua cabeça piscou e se apagou, mergulhando o ossário em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelo fraco feixe da vela que havia acendido no altar. A luz trêmula, o rosto na parede pareceu adquirir volume. Por um instante aterrorizante, juraria que se desprendia da pedra, que se projetava em sua direção como uma máscara de sombras. Pôde sentir uma respiração fria em sua nuca. O pânico finalmente quebrou o feitiço. Levantou-se de um salto, derrubando o atril, e correu às cegas pelos corredores do ossário, tropeçando em montes de ossos, até que encontrou a escada e subiu em direção à luz da cripta, com o eco de um grito que não era o seu ressoando em seus ouvidos. Nunca mais voltou a rezar na capela do ossário. Selou a entrada, alegando problemas estruturais. Mas não consegue esquecer o rosto na parede. Às vezes, na solidão de seu quarto, quando fecha os olhos para orar, a imagem volta a ele. O rosto de sombra e umidade, os olhos vazios, a boca aberta. E se pergunta se a entidade continua ali, na escuridão, esperando pacientemente. Esperando que outro sacerdote, outra oração, lhe dê força suficiente para, finalmente, atravessar a parede. Você sente como o medo rasteja sob sua pele? Isto é só o começo. Há muitos mais segredos obscuros esperando para serem contados. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. E se você gostou deste relato, deixe seu like. É o sinal que precisamos para continuar abrindo as portas para o desconhecido. História 4. O choro que se escutava debaixo do altar em Morelos. A paróquia de São João Batista, em um pequeno e devoto povoado do estado de Morelos, era um edifício colonial com grossas paredes de pedra e um ar de perpétua serenidade. O padre Damião, um homem jovem e cheio de um idealismo que ainda não havia sido erudido pelo tempo, havia chegado ali há pouco mais de um ano. Amava a paz do lugar e a fé simples de seus fiéis. No entanto, havia algo na igreja que perturbava essa tranquilidade. Um som. Um choro. Começou de forma sutil, quase imperceptível. Durante a homilia da missa dominical, no momento de maior silêncio, quando a atenção da congregação estava fixa em suas palavras, acreditava escutar um soluço. Era um som agudo, lastimoso, como o de uma criança muito pequena que perdeu sua mãe. A princípio, o ignorava, pensando que era algum bebê entre os presentes. Olhava discretamente para a congregação, mas todas as crianças estavam tranquilas nos braços de seus pais ou dormitando. O som parecia não ter uma origem clara, era como se emanasse do próprio ar. Ninguém mais parecia notá-lo. Os fiéis continuavam olhando para ele com atenção, absortos no sermão. O padre Damião se sentia como o único ouvinte de uma pena invisível. Com o passar das semanas, o fenômeno se fez mais frequente e mais claro. Já não era apenas durante a homilia. Às vezes o escutava enquanto consagrava o pão e o vinho, um gemido abafado que parecia surgir justo debaixo de seus pés. O choro sempre era o mesmo,
um lamento infantil, desolado e cheio de uma tristeza que lhe partia a alma. A fonte parecia se localizar em um ponto muito específico, justo debaixo do altar-mor, uma pesada estrutura de mármore que estava ali desde a fundação da igreja. A situação começou a afetá-lo. Tornava-se ansioso antes de cada missa, esperando o momento em que o choro começaria. Sua voz fraquejava, perdia o fio de seus sermões. Alguns fiéis mais velhos notaram seu nervosismo. Dona Elodia, uma anciã que havia limpado a igreja durante 50 anos, aproximou-se dele um dia com preocupação. Acontece algo com o senhor, padrezinho? Ultimamente o senhor parece muito atribulado. O padre Damião, desesperado por compartilhar sua carga, decidiu confiar nela. Falou-lhe em voz baixa sobre o choro que só ele parecia escutar. A expressão da anciã mudou. A cor abandonou seu rosto e seus olhos se abriram com uma mistura de medo e reconhecimento. Agarrou o braço do sacerdote com uma força surpreendente e o levou à sacristia. Padre, sussurrou, olhando ao redor como se temesse ser escutada. O senhor não é o primeiro. Há muitos anos, antes de eu nascer, contava-se uma história terrível sobre esta igreja. Segundo a lenda que lhe contou Dona Elodia, no final do século XVIII, durante uma época de grande agitação e violência na região, um jovem casal de indígenas buscou refúgio na igreja, fugindo de bandidos. Levavam com ele seu filho recém-nascido. O sacerdote da época lhes deu abrigo. No entanto, os bandidos invadiram o templo. Na confusão e brutalidade que se seguiu, o bebê se perdeu. Sua mãe, antes de ser assassinada junto com seu esposo, havia-o escondido em um pequeno vão debaixo do altar, esperando que o perigo passasse. Mas ninguém soube que ele estava ali. A criança morreu sozinha, na escuridão, e seu choro, segundo a lenda, ficou preso para sempre entre as pedras sagradas. Dizem que seu espírito só se manifesta aos sacerdotes, concluiu a anciã com voz trêmula. Chora durante a missa, buscando o consolo que nunca encontrou. A história gelou o sangue do padre Damião. Já não era um som inexplicável, agora tinha um rosto, uma história, uma tragédia insondável. O choro infantil que escutava não era uma alucinação. Era o eco eterno do sofrimento de uma alma inocente. Motivado por uma profunda compaixão, o padre Damião decidiu que tinha que fazer algo. Não podia continuar celebrando os sagrados mistérios sobre o túmulo não reconhecido de uma criança. Depois de muito insistir e contornar a burocracia diocesana, obteve a permissão para realizar uma inspeção debaixo do altar. Uma manhã, com a ajuda de 2 pedreiros e a presença silenciosa de Dona Elodia, começaram o trabalho. Com grande esforço, moveram a pesada laje de mármore. Debaixo, tal como sugeria a arquitetura antiga, havia um vão, um pequeno espaço vazio cheio de terra e teias de aranha. Com cuidado, começaram a escavar. E então, a poucos centímetros da superfície, a pá bateu em algo. Com as mãos, retiraram a terra com delicadeza. O que encontraram confirmou a terrível lenda. Ali, envoltos nos restos apodrecidos de um cobertor, jaziam os diminutos e frágeis ossos de um esqueleto infantil. Um silêncio assombroso caiu sobre eles. O padre Damião sentiu um nó na garganta. Tomou os pequenos restos com uma reverência infinita, sentindo o peso de séculos de solidão e dor. Organizou um funeral apropriado. Batizou simbolicamente os restos com o nome de Inocêncio e os enterrou no cemitério da igreja, em um pequeno túmulo branco. A congregação inteira assistiu, comovida pela história redescoberta. O padre Damião oficiou a cerimônia com uma emoção que mal podia conter, pedindo a Deus que finalmente acolhesse aquela pequena alma em seu seio. No domingo seguinte, enquanto subia ao púlpito para dar a homilia, seu coração batia com força. Esperava, temia, o silêncio. E o silêncio foi o que obteve. Falou à sua congregação com uma nova paz, uma calma que não havia sentido em meses. O choro havia ido embora. A missa transcorreu e terminou em uma serenidade absoluta. O espírito da criança, ao receber finalmente o reconhecimento e o descanso que lhe haviam sido negados durante tanto tempo, havia encontrado a paz. No entanto, a história não termina completamente aí.
Às vezes, muito de vez em quando, durante a quietude da adoração noturna, quando o padre Damião está sozinho na igreja, acredita escutar um som. Mas já não é um choro. É algo diferente. O som de uma risada infantil, distante e feliz, que parece flutuar por um instante no ar antes de se desvanecer. E ele sorri, sabendo que não está sozinho, e que a misericórdia, às vezes, pode transcender o tempo e a morte. Uma história de tristeza e redenção, mas o terror tem muitas outras formas. Tentar novamente de continuar. Você está pronto para enfrentá-las? Inscreva-se e ative o sininho para que nenhum pesadelo escape de você. E se essa história te comoveu, deixe um like. É a luz que nos guia na escuridão para trazer mais relatos como este. História 5. O hábito que apareceu pendurado dentro de um túmulo aberto em Valência. O Cemitério Geral de Valência é uma cidade de silêncio, um labirinto de mausoléus e nichos onde o sol do Mediterrâneo branqueia a pedra e alonga as sombras dos ciprestes. O padre Lorenzo conhecia bem esta cidade. Como capelão do cemitério, sua vida transcorria entre responsos e missas de defuntos, um diálogo constante com o luto e a memória. Era um homem pragmático, cuja fé se apoiava mais na teologia e na razão que nos milagres ou nas superstições. Para ele, os mortos descansavam, e eram os vivos quem necessitavam consolo. No entanto, uma descoberta macabra e profundamente lógica estava prestes a rachar os alicerces de sua visão do mundo. Tudo começou uma manhã de outono. O coveiro, um homenzarrão chamado Vicente, correu para buscá-lo na capela, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Padre, o senhor tem que ver isso", balbuciou, sem fôlego. Na seção antiga, o túmulo dos Monteiro. "Não vai acreditar." Intrigado e algo incomodado pelo dramatismo, o padre Lorenzo seguiu através das silenciosas ruas do cemitério até chegar a uma das zonas mais antigas, onde as lápides estavam erodidas e os nomes quase apagados pelo tempo. Ali, uma cena estranha e perturbadora os esperava. A pesada laje de mármore de um panteão familiar, pertencente a uma família de sobrenome Monteiro extinta há mais de um século, havia sido movida. Não estava quebrada nem forçada, simplesmente estava deslocada para um lado, como se umas mãos imensamente fortes a tivessem deslizado sem esforço. O túmulo estava aberto, revelando a negrura da cripta subterrânea. Mas não era isso que havia aterrorizado Vicente. Pendurado em um gancho de ferro enferrujado na parede interior do túmulo, justo à vista desde o exterior, havia um hábito. Um hábito de sacerdote. Negro, impecável, como recém-saído da alfaiataria. O padre Lorenzo aproximou-se com cautela, sentindo uma crescente sensação de irrealidade. O ar que saía do túmulo era frio e cheirava a terra e a algo mais, um cheiro adocicado e ligeiramente metálico, como o ozônio depois de uma tempestade. O hábito se balançava muito levemente, apesar de não correr nenhuma brisa de ar. Era idêntico ao seu. A mesma tecido, o mesmo corte, o mesmo cordão atado à cintura. Com o coração apertado, inclinou-se para vê-lo melhor. E então, o detalhe que converteu a estranheza em um horror pessoal gelou seu sangue. Bordadas no colarinho, com um fio vermelho quase imperceptível, estavam suas próprias iniciais, LV Lorenzo Vargas. "É impossível", sussurrou, recuando um passo. Apalpou seu próprio hábito. Como para se assegurar de que continuava vestindo, Vicente olhava, sem entender o porquê de sua palidez. "Padre, o que acontece? Reconhece essa roupa?" Lorenzo não soube o que responder. Como explicar que a peça que pendia dentro de um túmulo selado durante 100 anos era, inequivocamente, sua? Um hábito que nunca havia perdido, que de fato, tinha um idêntico guardado em seu armário da reitoria. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhuma explicação lógica. Não havia sinais de vandalismo, nem pegadas ao redor do túmulo, exceto as deles e as de Vicente. A laje pesava várias toneladas e teria requerido um guindaste para movê-la. Ninguém no cemitério havia visto nem ouvido nada. O caso foi arquivado como um ato de vandalismo inexplicável e sumamente elaborado. A pedido do padre Lorenzo, o hábito foi retirado com uma pinça longa, como se fosse uma prova contaminada, e guardado sob chave em um baú da sacristia.
o túmulo foi selado novamente. Mas para o sacerdote, o mistério não havia feito mais que começar. Aquela noite, não conseguiu dormir. A imagem do hábito pendurado na escuridão do túmulo se repetia em sua mente. Era um aviso? Uma brincadeira macabra de alguém que conhecia suas iniciais? Ou algo muito além da compreensão humana? Nos dias seguintes, uma paranoia sutil começou a se instalar nele. Sentia-se observado enquanto caminhava pelo cemitério. Parecia escutar sussurros entre os ciprestes. Durante os enterros, sentia uma presença às suas costas, uma frieza que não era do vento. Decidiu investigar a história da família Monteiro. Passou horas nos arquivos diocesanos, revisando velhos registros paroquiais. Descobriu que o último membro da família enterrado naquele panteão havia sido um homem chamado Ricardo Monteiro, falecido em 1903. Não havia nada especialmente notável em sua vida, exceto um detalhe que fez o padre Lorenzo sentir uma vertigem gelada. Ricardo Monteiro havia sido o capelão do cemitério antes dele. Havia morrido repentinamente, na mesma idade que Lorenzo tinha agora, do que os registros descreviam como uma febre súbita. A conexão era precisa demais para ser uma coincidência. Um capelão do cemitério, morto na mesma idade que ele, em cujo túmulo aparece seu próprio hábito. A ideia era demente, mas se agarrou à sua mente, de alguma maneira, o passado estava o alcançando. O hábito no túmulo não era um aviso. Era uma reivindicação. Uma semana depois da descoberta, ocorreu algo mais. O padre Lorenzo estava oficiando um enterro. Enquanto recitava as últimas orações, sentiu um puxão em seu hábito. Olhou para baixo, pensando que havia se enroscado em algo. Mas não havia nada. Então, sentiu como o tecido se tensionava ao seu redor, apertando-o, como se a peça estivesse encolhendo. Custava-lhe respirar. Teve que terminar a cerimônia apressadamente, sentindo os olhares confusos dos enlutados. Correu para a sacristia e arrancou o hábito. Estava encharcado em um suor frio. Ao examiná-lo, viu algo que não estava ali antes. Na bainha interior, bordada com o mesmo fio vermelho das iniciais, havia uma data, a data daquele mesmo dia. O terror se apoderou dele completamente. Compreendeu que havia uma força naquele cemitério, uma entidade ou um eco do passado, vinculada ao cargo que ele ostentava. O capelão Monteiro não havia morrido de uma febre. Algo naquele lugar o havia reivindicado. E o hábito era o símbolo dessa reivindicação, um arauto de seu próprio destino. Abriu o baú onde havia guardado o hábito do túmulo. Tirou-o e o estendeu sobre uma mesa. Agora, em sua bainha, também aparecia bordada a data do dia. As duas peças estavam inextricavelmente unidas, e ele estava preso no meio. Aquela noite, o padre Lorenzo tomou uma decisão. Não ia ser a próxima vítima. Arrumou uma pequena mala, escreveu uma breve carta de renúncia alegando motivos de saúde, ao amparo da escuridão, abandonou Valência. Enquanto se afastava da cidade, não olhou para trás. Mas sabia, com uma certeza que lhe gelava a alma, que o hábito com suas iniciais continuava ali, guardado na sacristia ou talvez, pendurado novamente na negrura do túmulo aberto, esperando pacientemente o próximo capelão do cemitério. Alguns lugares guardam segredos que nunca deveriam ser descobertos. Se você quer continuar explorando estes abismos de terror, inscreva-se e ative o sininho. Prometemos que a escuridão tem muitas mais histórias para contar. E se este relato te deixou sem fôlego, nos presenteie com um like. Sua coragem nos inspira a continuar. História 6. A voz que imitava sua oração em Monterrey. A cidade de Monterrey, com seu imponente cerro de La Silla como guardião pétreo, é um lugar de contrastes, onde a modernidade industrial se encontra com antigas tradições. O padre Javier servia em uma paróquia de um bairro antigo, uma igreja com uma acústica magnífica que fazia sua potente voz de barítono ressoar em cada canto durante a missa. Era um homem de oração solitária, e encontrava seu maior consolo nas horas tardias da noite, ajoelhado sozinho no presbitério, quando o mundo exterior se calava e podia falar com Deus na intimidade do silêncio. Foi em uma dessas noites que o silêncio se quebrou.
Estava recitando o Pai Nosso em voz baixa, um murmúrio que mal rompia a quietude. Pai Nosso, que estais no céu. Mal havia pronunciado as palavras quando escutou um eco. Não era o eco natural da igreja, que conhecia tão bem. Era outra voz, quase um sussurro, que repetia suas mesmas palavras com uma fração de segundo de atraso. Que estais no céu. Parou, com o coração acelerado. O silêncio voltou a inundar o templo. Pensou que havia imaginado, um truque de sua mente cansada. Prosseguiu, um pouco mais alto desta vez. Santificado seja o vosso nome. E novamente, o eco fantasmal respondeu. Seja o vosso nome. A voz era estranha. Não era masculina nem feminina, não parecia nem jovem nem velha. Tinha uma qualidade metálica, vazia, como o som de uma gravação de má qualidade ou o vento assobiando através de uma fenda. E sempre mantinha esse leve e perfeito atraso, como uma sombra sonora grudada em seus calcanhares. O padre Javier se levantou e acendeu todas as luzes da igreja. Procurou em cada banco, atrás de cada coluna, no coro, na sacristia. Não havia ninguém. A igreja estava vazia e trancada a 7 chaves. Retornou ao altar, com uma sensação de desassossego que lutava contra sua lógica. Tentou rezar novamente, desta vez em silêncio, só movendo os lábios. Não houve resposta. A voz só aparecia quando ele falava. Era sua própria oração que a convocava. Decidiu enfrentá-la. Respirou fundo e, com voz firme, começou a rezar o credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. A voz se uniu a ele, repetindo cada frase. Pai Todo-Poderoso. Era uma imitação perfeita quanto às palavras, mas completamente desprovida de emoção. Enquanto ele rezava com fé, a voz repetia com uma frieza mecânica que lhe arrepiava a pele. Durante as noites seguintes, o fenômeno continuou. Tornou-se um companheiro não desejado em seus momentos mais sagrados. Tentou mudar as orações, rezar em latim, improvisar suas próprias preces. Não importava. A voz sempre estava ali, repetindo, imitando, rombando de sua devoção com seu eco vazio. Sentia-se profanado, como se uma presença parasita tivesse se aderido à sua fé, alimentando-se de suas palavras. Começou a temer suas próprias rezas. A igreja, que sempre havia sido seu refúgio, converteu-se em um lugar de tormento. Uma noite, enquanto a voz o imitava, notou algo novo e aterrorizante. O atraso estava diminuindo. Muito sutilmente, a voz estava se aproximando de suas próprias palavras. Se antes havia um segundo de diferença, agora era talvez meio segundo. A entidade, o que quer que fosse, estava aprendendo. Estava se sincronizando com ele. A ideia o horrorizou. O que aconteceria quando finalmente o alcançasse? Falariam em uníssono? Ou a voz tentaria falar através dele? Desesperado, buscou conselho em um sacerdote ancião e aposentado, o padre Matias, conhecido na diocese por sua sabedoria e seu interesse em casos inusuais. O padre Matias o escutou com atenção, sem mostrar surpresa nem ceticismo. Quando Javier terminou, o ancião lhe disse com gravidade, filho, você não está rezando com um anjo nem com uma alma do purgatório. Há entidades que são mestras da imitação. Não podem criar, só copiar. Sentem-se atraídas pela energia do sagrado, mas sua natureza é oca, vazia. O que te imita não é uma presença, mas uma ausência. Uma zombaria da fé. E é perigoso, porque busca preencher seu vazio com tua substância. O padre Matias lhe deu uma instrução específica. Esta noite, quando você rezar e a voz começar a te imitar, pare no meio de uma frase. Justo no meio de uma palavra. E permaneça em absoluto silêncio. Não importa o que você sinta ou escute. Não termine a frase. Aquela noite, o padre Javier retornou à igreja, com o coração martelando em seu peito. Ajoelhou-se e começou a rezar a Ave Maria. Deus te salve, Maria, cheia de graça. A voz o seguiu fielmente. Cheia de graça. O Senhor é convosco.
É convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Entre as mulheres. Continuou, sentindo como a voz se aproximava, quase pisando em suas palavras. Então, tomou fôlego e disse, e bendito é o fruto do vosso ventre, G. E se calou. O silêncio que se seguiu foi o mais denso e aterrorizante que jamais havia experimentado. Esperou. Durante um segundo, não aconteceu nada. E então, desde a escuridão do coro, a voz, pela primeira vez, não repetiu. Completou a palavra. Sus. Mas o som não era o de uma imitação. Foi um guincho agudo, distorcido e cheio de uma fúria inumana, como o metal ao se rasgar. Imediatamente depois, um vento gelado varreu a igreja, apagando as velas do altar e fazendo com que as portas dos confessionários se batessem com violência. Um ruído de vidros quebrados ressoou desde a sacristia. O padre Javier permaneceu ajoelhado, tremendo, com os olhos fechados, recitando o resto da oração em sua mente. Não se atreveu a se mover durante quase uma hora. Quando finalmente se levantou e acendeu as luzes, encontrou uma desordem inexplicável. Os livros de cantos estavam espalhados pelo chão, um pequeno crucifixo da parede havia sido arrancado e jogado do outro lado da sala. Mas a presença, a sensação de ser observado e escutado, havia ido embora. Nunca mais voltou a escutar a voz que imitava sua oração. O silêncio da noite em sua igreja voltou a ser um refúgio. No entanto, a experiência o mudou para sempre. Aprendeu que o mal nem sempre se apresenta com chifres e fogo, mas que às vezes, sua forma mais insidiosa é a do vazio, a de uma imitação perfeita que busca roubar a essência da verdade. E soube que havia estado à beira de um abismo, a uma única palavra de que uma entidade sem nome completasse sua oração e, talvez, reivindicasse sua voz para sempre. Há vozes na escuridão que é melhor não escutar. Se você quer continuar adentrando no mundo do paranormal, inscreva-se e ative as notificações. Temos muitos mais ecos do além para compartilhar com você. E se esta história te provocou um arrepio, deixe seu like. Nos ajuda a saber que você está aí, escutando na escuridão conosco. História 7. O crucifixo que girava ao contrário em um cemitério do Arizona. O sol do Arizona é implacável. Cai sobre o deserto como um martelo de luz, branqueando os ossos dos cactos e rachando a terra. Em um pequeno cemitério nos arredores de Yuma, um lugar povoado mais pelo silêncio que pelos visitantes, o padre Thomas realizava a ingrata tarefa de abençoar uma sepultura recém-cavada. Não havia família presente, só ele, 2 coveiros suados e o caixão de um mendigo desconhecido que havia morrido no deserto. Era um ato de misericórdia, um dos muitos deveres sombrios que seu ministério lhe exigia. O padre Thomas era um homem prático, um ex-militar que havia encontrado sua vocação tarde na vida. Sua fé era sólida como uma rocha, mas não era propenso à imaginação ou ao sentimentalismo. Segurava em sua mão seu crucifixo de metal, um objeto que o havia acompanhado desde sua ordenação, sua superfície polida pelo uso constante. Enquanto recitava as orações finais, Requiem aeternam dona ei, Domine, aspergindo o caixão com água benta, sentiu uma estranha sensação na mão que segurava o crucifixo. Um frio antinatural, como se o metal estivesse absorvendo o calor de sua pele a uma velocidade impossível. Ignorou a sensação, atribuindo-a ao calor e ao cansaço. Continuou, E lux perpetua luciatei. Foi então que o frio se intensificou e sentiu uma vibração. Uma vibração lenta e deliberada que percorria o crucifixo. Baixou o olhar. O que viu fez com que as palavras se emperrassem em sua garganta. O crucifixo, firmemente seguro em sua mão, estava girando. Lentamente, de forma antinatural, sobre seu próprio eixo. A figura de Cristo, que estava orientada para o caixão, começou a rodar para a esquerda. Os 2 coveiros, alheios ao horror silencioso que se desenvolvia na mão do sacerdote, secavam o suor da testa, esperando que terminasse para poderem baixar o caixão. O padre Thomas estava paralisado. Tentou deter o movimento com os dedos, apertando o metal com todas as suas forças. Foi inútil. Era como tentar deter a engrenagem de uma maquinaria pesada.
O crucifixo continuou sua inexorável rotação, com um leve rangido metálico que só ele parecia poder ouvir. Girou 90 graus, ficando de lado. Depois continuou, desafiando as leis da física e da lógica, até que completou uma rotação de 180 graus. Parou. A figura de Cristo estava agora completamente invertida, a cruz de São Pedro, um símbolo que, fora de seu contexto romano, era universalmente reconhecido como um sinal de profanação, do satânico. A cruz invertida apontava diretamente para seu próprio peito. No mesmo instante em que parou, uma rajada de vento quente e seco se levantou do nada, arremoinando a poeira do deserto ao seu redor e arrancando um uivo lastimoso ao passar entre as lápides. O sol pareceu escurecer por um momento, como se uma nuvem invisível tivesse passado pela frente. O frio em sua mão se converteu em uma dor ardente, como se estivesse segurando um pedaço de ferro em brasa. Com um grito abafado, soltou o crucifixo. Caiu na areia com um som surdo. A figura de Cristo continuava invertida. Um dos coveiros percebeu que algo estava errado. "O senhor está bem, padre?" Thomas não respondeu. Olhava fixamente o objeto no chão, agora imóvel. Sentia-se violado, como se uma força maligna lhe tivesse arrancado o símbolo mais sagrado de sua fé e o tivesse corrompido em sua própria mão. Ajoelhou-se, com o coração disparado, e estendeu uma mão trêmula para recolhê-lo. Ao tocá-lo, o metal estava gelado novamente. Com um movimento rápido, o endireitou, voltando-o à sua posição correta. Terminou a bênção às pressas, com a voz quebrada. Enquanto os coveiros baixavam o féretro à cova, o padre Thomas não conseguia parar de pensar no homem que estava dentro. Não sabiam nada dele, nem seu nome, nem sua história. Que tipo de vida havia levado? Que tipo de morte havia encontrado sozinho no deserto? Era possível que alguma entidade obscura tivesse se agarrado a ele, e que agora se manifestasse em sua presença. Nos dias que se seguiram, o incidente não o abandonou. Guardou o crucifixo em uma gaveta, incapaz de olhar para ele. Usava outro, mas sentia que algo havia se quebrado em seu interior. A confiança cega nos símbolos de sua fé havia sido sacudida. Se algo tão sagrado podia ser torcido e profanado dessa maneira, o que era realmente seguro? Começou a sentir uma presença no cemitério, especialmente perto do túmulo sem nome. Uma sensação de hostilidade, de uma inteligência malévola que o observava desde as sombras do sol abrasador. Uma tarde, decidiu que não podia viver com esse medo. Tinha que enfrentá-lo. Pegou o crucifixo amaldiçoado da gaveta. O metal estava frio ao toque, como sempre. Retornou ao túmulo do mendigo. Um monte de terra já havia se assentado sob o sol. De pé diante do túmulo, tirou o crucifixo e o segurou diante dele. "Em nome de Jesus Cristo", disse com voz firme, embora seu interior tremesse, "ordeno que te manifestes e me deixes em paz." O crucifixo permaneceu imóvel. O sol continuava batendo. O silêncio do deserto era absoluto. Por um momento, pensou que tudo havia sido uma alucinação, um produto do estresse e do calor. Sentiu-se quase aliviado. Estava a ponto de se virar quando, desde o monte de terra do túmulo, algo começou a emergir. Não foi um movimento rápido. Lentamente, a terra começou a se remover desde baixo. E então, uma mão ossuda, ressecada e de cor escura, rompeu a superfície. Os dedos se abriram e fecharam, arranhando o ar. O padre Thomas recuou, com um grito abafado. Mas não fugiu. Levantou o crucifixo, apontando-o para a mão como uma arma. "Vá de retro, Satana!" gritou, as palavras do exorcismo saindo de sua boca por puro instinto. No momento em que pronunciou as palavras, o crucifixo em sua mão se aqueceu violentamente. Brilhou com uma luz branca e cegante por um instante, e a mão que saía do túmulo se retorceu como se tivesse sido tocada pelo fogo. Com um silvo que soou como areia quente caindo sobre brasas, a mão se retirou sob a terra, desaparecendo tão rápido quanto havia aparecido. Um monte de terra ficou quieto. O crucifixo na mão do sacerdote voltou ao normal. E pela primeira vez desde o incidente, sentiu que o metal estava a uma temperatura normal.
A hostilidade no ar havia se dissipado. Compreendeu então que o crucifixo não havia sido corrompido. Havia reagido. Havia sido um barômetro da presença do mal. O giro não foi uma profanação, mas um aviso. Um sinal da terrível batalha espiritual que estava sendo travada pela alma do homem enterrado naquele túmulo. O padre Thomas ficou junto ao túmulo por muito tempo, rezando pelo desconhecido, sabendo que a fé não é um escudo estático, mas uma arma que às vezes, no deserto da dúvida, deve ser empunhada contra as coisas que emergem da terra. O mal pode corromper até os símbolos mais sagrados. Se você tem a coragem para continuar enfrentando estas manifestações obscuras, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. A próxima história pode ser a que tire seu sono para sempre. E se você gostou deste relato, demonstre com um like. É sua forma de nos dizer que não tem medo. Ou tem? História 8. A oração que não terminava em Salamanca. A cidade de Salamanca, com sua universidade centenária e sua catedral de pedra dourada, é um lugar onde o peso da história se sente em cada esquina. O padre Alonso era parte dessa história viva. Um homem ancião, com a pele sulcada de rugas como um mapa antigo, havia sido capelão do convento das Duenas durante mais de 50 anos. Sua vida era uma tapeçaria de rotinas tranquilas, a missa matinal, as confissões, e sua oração pessoal cada noite na capela do convento, um espaço de silêncio e penumbra onde as sombras pareciam mais antigas que as próprias pedras. Sua rotina de oração noturna sempre era a mesma. Ajoelhava-se diante do sacrário e recitava uma série de preces que conhecia de memória, concluindo sempre com 3 Ave-Marias. Era a sua forma de fechar o dia, de entregar as preocupações do mundo e encontrar a paz antes do descanso. Mas uma noite, a rotina se quebrou. Recitou a primeira Ave-Maria. Deus te salve, Maria. A segunda. Rogai por nós, pecadores. E a terceira. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Após pronunciar o amém final, fez uma pausa, preparando-se para se levantar. Mas o silêncio não chegou. De algum lugar na capela, uma voz sussurrou a próxima frase da oração, como se ele não a tivesse terminado. Santa Maria, Mãe de Deus. A voz era de uma mulher, suave e clara, mas com um timbre estranhamente ressonante, como se viesse de muito longe. O padre Alonso ficou imóvel. Olhou ao redor. A capela estava vazia. As freiras de clausura já estavam em suas celas. Não havia ninguém. Pensou que talvez uma das irmãs tivesse ficado rezando na escuridão e ele não a havia visto. Irmã, há alguém aí? Perguntou em voz alta. Só o eco de sua própria voz lhe respondeu. Confuso, atribuiu a um eco estranho ou ao cansaço. Na noite seguinte, ocorreu de novo. Terminou sua terceira Ave-Maria com um amém rotundo. E imediatamente, a voz feminina continuou a oração de onde ele a havia deixado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Desta vez, não havia dúvida. A voz era nítida. E continuou até o final da oração, concluindo com seu próprio amém sussurrado. O padre Alonso sentiu um arrepio. Não era uma presença ameaçadora, mas sim profundamente desconcertante. Quem era? E por que continuava sua oração? Nas noites seguintes, o fenômeno se repetiu sem falha. Percebeu que se tentava não rezar a última Ave-Maria, não acontecia nada. A voz só se manifestava quando ele tentava concluir seu rezo. Era como se não quisesse que a oração terminasse. Como se precisasse que continuasse. Decidiu experimentar. Uma noite, depois que a voz completou sua oração, ele mesmo começou a rezar outra Ave-Maria. Imediatamente, a voz se uniu a ele, recitando a prece em uníssono. Suas vozes, a de um ancião e a de uma mulher etérea, se entrelaçaram na escuridão da capela, criando uma harmonia estranha e sobrenatural. Rezaram juntos. E quando ele terminou, ela continuou, começando de novo. E quando ela terminou, ele sentiu o impulso e retentar novamente de continuar frio de começar outra vez. Entrou em uma espécie de transe. A oração fluía sem fim.
Ave Maria após Ave Maria, um rosário interminável recitado por duas vozes que não pertenciam ao mesmo plano de existência. Perdeu a noção do tempo. A luz da lua que entrava pelo rosácea se moveu através da capela, marcando o passar das horas. Sentia-se estranhamente reconfortado, envolvido em um manto de devoção perpétua. Não havia cansaço, não havia sono, só a oração. Foi o som do primeiro pássaro da alvorada que quebrou o feitiço. O padre Alonso piscou, como se despertasse de um sonho profundo. A voz havia se desvanecido com a primeira luz do dia. Sentia-se exausto, com os joelhos doloridos e a garganta seca. Olhou o relógio. Havia passado toda a noite rezando. A experiência o deixou profundamente perturbado e ao mesmo tempo, estranhamente em paz. Havia estado rezando com um anjo? Ou com o espírito de uma das freiras que haviam dedicado sua vida à oração naquele mesmo lugar? Buscou nos arquivos do convento, lendo as biografias das irmãs que haviam vivido e morrido entre aqueles muros. Encontrou a história da irmã Sorana da Cruz, uma freira do século XVII conhecida por sua devoção extrema. Dizia-se que acreditava que o mundo se mantinha em equilíbrio graças à oração incessante, e que se a prece parasse, ainda que fosse por um instante, a escuridão se apoderaria de tudo. Morreu de exaustão, ajoelhada naquela mesma capela, com o rosário nas mãos, no meio de uma Ave Maria. O padre Alonso compreendeu. O espírito de Sorana continuava ali, cumprindo com sua sagrada missão. Não queria que a oração terminasse. Havia encontrado nele um companheiro para sua vigília eterna. Nas noites seguintes, a rotina continuou, mas agora o padre Alonso a aceitava. Ajoelhava-se, recitava suas 3 Ave-Marias, e quando a voz de Sorana começava, ele se unia a ela. Rezavam juntos durante 1 hora, um pacto silencioso entre o sacerdote vivo e a freira morta, 2 almas unidas em uma oração sem fim para sustentar o equilíbrio do mundo. No entanto, uma noite, a voz soou diferente. Mais fraca, mais distante. E quando terminaram sua hora de rezo, a voz não continuou. O padre Alonso esperou no silêncio, mas ela não voltou a começar. Em seu lugar, escutou um sussurro suave, que já não era uma oração. Obrigada, descanso. E depois, nada. O silêncio absoluto. A voz nunca mais voltou. A oração agora tinha um final. O padre Alonso sentiu uma profunda solidão, mas também uma imensa paz. Compreendeu que sua companhia havia dado ao espírito de Sorana o consolo que necessitava para, finalmente, completar sua última oração e encontrar o descanso eterno. Havia compartilhado sua carga e a havia libertado. Às vezes, na quietude da capela, ainda acredita sentir uma presença ao seu lado, uma companhia silenciosa. E sabe que embora a oração termine, seu eco perdura para sempre nas pedras de Salamanca. Algumas orações nunca deveriam terminar. Se você quer escutar mais histórias que desfocam a linha entre o sagrado e o aterrorizante, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. A próxima prece poderia ser a sua. E se este relato fez você refletir, deixe-nos um like. Seu apoio é o amém ao nosso trabalho. História 9. As velas que se acendiam sozinhas em Veracruz. O calor em Veracruz é um ente vivo. Úmido e pesado, gruda na pele e parece tornar o tempo mais lento. No cemitério particular da cidade, um lugar de criptas opulentas e estátuas de anjos enegrecidas pela umidade, o padre Gabriel se enfrentava a um mistério que desafiava toda explicação racional. Era um homem jovem, enviado desde a capital, e sua mentalidade moderna e lógica chocava frequentemente com as crenças e superstições locais. Mas o que estava ocorrendo no corredor dos nichos familiares estava o obrigando a questionar suas próprias certezas. Tudo começou com os relatos do vigia noturno, um homem mais velho e supersticioso chamado Armando. Padre, juro pela Virgenzinha, dizia-lhe toda manhã, com os olhos cheios de pânico. As velas acendem sozinhas. Segundo Armando, toda noite, exatamente às 3 horas da manhã, as velas de cera colocadas nos pequenos altares em frente a uma fileira específica de nichos, se acendiam simultaneamente.
Não havia pavios queimados, nem cheiro de fósforo, nem rastro de intervenção humana. Simplesmente, de um segundo para outro, as chamas apareciam, dançando na escuridão. O padre Gabriel, cético, atribuiu a reflexos, a imaginação do ancião ou alguma brincadeira de mau gosto. Para demonstrar-lhe que não havia nada a temer, decidiu passar uma noite no cemitério com ele. Instalaram-se em um pequeno escritório com vista para o corredor dos nichos em questão. O tempo passava lentamente, entre o zumbido dos mosquitos e as histórias de fantasmas de Armando. O sacerdote lia sua Bíblia, sentindo-se um pouco ridículo. Às 2h58 da manhã, Armando ficou visivelmente nervoso. Já quase é a hora, padrecinho. Olhe, olhe. O padre Gabriel levantou a vista, com um sorriso indulgente. Observou o corredor escuro. A única luz era a da lua que se filtrava por uma clarabóia, banhando as lápides de um resplendor prateado. As velas, uma dúzia delas em frente aos nichos da família de La Vega, eram apenas silhuetas de cera. O relógio do escritório deu às 3h da manhã. E então ocorreu. Em um instante, sem som, sem clarão prévio, 12 pequenas chamas ganharam vida ao mesmo tempo, como se um interruptor invisível as tivesse acendido. A luz alaranjada e piscante iluminou as placas de mármore, revelando os nomes e as datas gravadas. O padre Gabriel ficou sem fôlego. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma máscara de pura incredulidade. Levantou-se e caminhou lentamente em direção aos nichos, com Armando seguindo a uma distância prudente. Aproximou-se de uma das velas. A chama era real e irradiava calor. A cera na base estava intacta, o pavio estava branco, como se nunca tivesse sido tocado pelo fogo. Era fisicamente impossível. Não havia cabos, nem gás, nem nenhum truque que pudesse explicá-lo. Era um milagre silencioso ou uma manifestação aterrorizante. As chamas dançavam em uníssono, com uma cadência estranhamente hipnótica. E todas elas, notou com um arrepio, se inclinavam ligeiramente na mesma direção, para o nicho central, o maior e mais ornamentado. O nicho pertencia a uma tal Dona Isabel de La Vega, matriarca da família, falecida em 1920. A inscrição sob seu nome dizia, Guardiã da Luz Eterna. O padre Gabriel começou uma investigação. Descobriu que a família de La Vega havia sido uma das mais ricas e poderosas de Veracruz, mas sua fortuna havia sido construída sobre alicerces obscuros, a pirataria, o contrabando e, segundo os rumores mais persistentes, pactos com entidades que não eram deste mundo. Dona Isabel, em particular, era conhecida como uma mulher de vontade férrea, praticante de ritos sincréticos que misturavam o catolicismo com crenças muito mais antigas e obscuras. Dizia-se que havia jurado em seu leito de morte que seu espírito nunca abandonaria sua família, e que sua luz os guiaria inclusive desde o túmulo. O fenômeno das velas continuou noite após noite, sempre às 3h da manhã, a chamada Hora do Diabo. O padre Gabriel começou a sentir que não era uma simples manifestação, mas um ritual. Um ritual que se realizava desde o outro lado do véu. O que significava? Era Dona Isabel protegendo sua família, ou era algo muito mais sinistro? Notou que a luz das velas não era cálida nem reconfortante. Projetava sombras longas e grotescas que pareciam se retorcer nas paredes, como figuras dançantes. E no silêncio da noite, às vezes acreditava escutar um cântico muito baixo, quase inaudível, misturado com o zumbido dos insetos. Uma noite, decidido a pôr fim ao ritual, apresentou-se no corredor minutos antes das 3, armado com um aspersório de água benta. Quando as chamas apareceram, começou a caminhar pela fileira, aspergindo cada vela com a água consagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que esta luz ímpia se extinga, recitava com voz potente. A reação foi instantânea e violenta. Quando a primeira gota de água benta tocou a primeira chama, esta não se apagou. Sibilou como água sobre óleo fervente e a chama cresceu até quase meio metro de altura, emitindo uma fumaça negra e espessa com um cheiro de enxofre e flores podres. Fez o mesmo com a segunda, e a reação foi idêntica.
Ao chegar à terceira, a lápide de mármore do nicho diante dele se rachou de cima a baixo com um ruído ensurdecedor. Armando, que observava de longe, gritou de terror. O padre Gabriel não parou. Impulsionado por uma mistura de fé e adrenalina, continuou pela fileira. Com cada vela que aspergia, um novo ato de poltergeist ocorria. As flores dos vasos saíam disparadas, as portas de outros nichos se abriam e fechavam com estrondo. A temperatura do corredor baixou drasticamente. Ao chegar à última vela, a que estava em frente ao nicho de Dona Isabel, todo o corredor mergulhou no caos. Um vento furacão surgiu do nada, apagando todas as chamas de uma vez e os mergulhando na mais profunda escuridão. E nessa escuridão, uma voz de mulher, antiga, fria e cheia de uma ira centenária, ressoou por todo o lugar: minha luz. O grito foi tão potente que sentiu que seus ossos vibravam. Armando e ele saíram correndo do cemitério, sem olhar para trás. No dia seguinte, retornaram com a luz do sol. O corredor estava em completa desordem. Flores, vidros quebrados e pedaços de mármore cobriam o chão. Todas as velas haviam desaparecido. E na lápide do nicho de Dona Isabel, a rachadura que havia aparecido na noite anterior não estava mais lá. A pedra estava intacta. Mas a inscrição havia mudado. Já não dizia Guardiã da Luz Eterna. Agora, gravadas na pedra como se tivessem estado ali desde sempre, havia novas palavras: a escuridão também é um guia. As velas nunca mais se acenderam. Mas o padre Gabriel soube que não havia vencido. Simplesmente havia obrigado a entidade a mudar sua manifestação. Já não necessitava da luz para seu ritual. Havia abraçado a escuridão. E agora, o cemitério de Veracruz era um lugar ainda mais sombrio, onde se sentia uma presença vigilante e antiga, esperando na negrura que alguém mais tentasse perturbar seu descanso. Há luzes que é melhor não acender e escuridões que é preferível não explorar. Se estas histórias iluminam sua fascinação pelo terror, inscreva-se e ative o sininho. Vamos guiá-lo através das sombras. E se você gostou deste relato, deixe-nos um like. É uma pequena chama de apoio em nossa noite interminável. História 10. O monge que se confessou séculos depois em Toledo. Toledo, a cidade das três culturas, é um labirinto de pedra e tempo, onde cada beco sussurra lendas. Dentro dos muros de sua imponente catedral, em um pequeno e raramente usado confessionário de madeira de nogueira talhada, o padre Ismael escutava as penitências dos poucos fiéis que ainda buscavam o anonimato da grade. Era uma tarde fria de inverno, e a catedral estava quase vazia, mergulhada em uma penumbra solene. O padre Ismael, um homem cuja fé era tão sólida e antiga quanto os muros que o rodeavam, cochilava ligeiramente, arrulhado pelo silêncio. De repente, o rangido da porta do confessionário o despertou. Alguém havia entrado no lado do penitente. Através da grade, só podia ver uma silhueta escura. Ave Maria Puríssima, disse o padre Ismael, como ditava o rito. Sem pecado concebida, respondeu uma voz. Era uma voz masculina, profunda e ressonante, mas com um timbre estranho, como se falasse através de um véu. E arrastava as palavras com um sotaque castelhano antigo, um que não se ouvia nas ruas de Toledo havia séculos. Diga-me, filho meu, qual é seu pecado? Perguntou o sacerdote. Houve uma longa pausa. Depois, a voz começou sua confissão. E não era uma lista de pecados comuns. O homem falava de inveja, de soberba e de traição dentro de uma ordem monástica. Falava de conspirar contra um irmão de sua congregação, um homem chamado Frei Diego, pelo priorado de seu mosteiro. Falou de falsificar documentos, de espalhar rumores maliciosos e de envenenar a mente do abade contra seu rival. Suas palavras pintavam um quadro vívido da vida monástica em uma época passada, cheia de intrigas e ambições ocultas sob os hábitos. O padre Ismael escutava, fascinado e perplexo. A linguagem, os detalhes, os nomes, tudo parecia tirado de uma crônica medieval. Pensou que talvez fosse um ator de teatro, um historiador excêntrico ou simplesmente um louco. No entanto, havia uma sinceridade na voz, um peso de culpa tão profundo e genuíno, que lhe arrepiava a pele.
Minha inveja levou Frei Diego à desonra, continuou a voz, carregada de um remorso que parecia ter fermentado durante eras. Foi expulso do mosteiro, acusado de heresia por minha causa. Morreu sozinho e na miséria. E eu obtive o que queria. Fui nomeado prior. Mas minha alma se consumiu no fogo de minha culpa desde então. É um pecado grave, filho meu, disse o padre Ismael com suavidade. Mas a misericórdia de Deus é infinita. Se seu arrependimento é sincero, pode ser absolvido. Meu arrependimento tem sido minha única companhia durante uma eternidade, sussurrou a voz. Tenho vagado nas sombras deste sagrado lugar, sem encontrar o perdão, sem poder cruzar o umbral. Tenho esperado um confessor que pudesse escutar o peso de uma alma ancorada no tempo. Um arrepio percorreu o sacerdote. Uma eternidade? Ancorada no tempo? Começava a compreender que seu penitente não era um homem comum. Quem é você, filho meu? Perguntou, com a voz mal audível. Sou Frei Rodrigo de Penarroia, respondeu a voz. E meu pecado me amarrou a este mundo muito depois que meu corpo se converteu em pó. O padre Ismael conhecia esse nome. Havia lido nos antigos arquivos da catedral. Frei Rodrigo de Penarroia havia sido um monge do século XV, conhecido por sua piedade e sua liderança. Não havia nenhuma menção de um escândalo ou de um Frei Diego. A história oficial era impecável. Darei a você a absolvição, disse o padre Ismael, com o coração batendo com força, decidindo seguir o rito até o final, não importando a natureza de seu interlocutor. Recitou as palavras da absolvição, sentindo um poder inusitado em cada sílaba. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patri, e Filii, e Spiritus Sancti. Quando pronunciou o Amém, um suspiro profundo, quase um gemido de liberação, se escutou do outro lado da grade. Obrigado, sussurrou a voz, agora muito mais fraca, como se estivesse se desvanecendo. Finalmente, a paz. O padre Ismael esperou, mas não houve mais som. O silêncio voltou a encher o confessionário. Empurrado por uma necessidade imperiosa de ver seu penitente, saiu de seu cubículo e abriu a porta do outro lado. Estava vazio. Não havia ninguém. Mas no genuflexório de madeira, onde o homem havia se ajoelhado, havia um pequeno objeto. Um pedaço de tecido. Era um pedaço de estopa grossa, marrom e desfiada, como a de um hábito de monge muito antigo. E sobre o tecido, havia se formado uma fina camada de pó cinza. Pegou o pedaço de tecido com mão trêmula. Era real. Não havia sido uma alucinação. Enquanto segurava, notou algo mais. Na madeira do genuflexório, onde não havia nada um momento antes, apareceram umas letras, como se tivessem sido queimadas na superfície. Não formavam uma palavra, mas uma data. 1485. A data da morte de Frei Rodrigo de Penarroia. De repente, uma rajada de argelado percorreu o confessionário, apagando a única vela que iluminava o canto. Na escuridão, o padre Ismael sentiu uma presença passar ao seu lado, uma sensação fugaz de gratidão e de uma tristeza infinita que se dissolvia. Depois, a sensação desapareceu. Guardou o pedaço do hábito como uma relíquia, a prova da confissão mais estranha de sua vida. Havia absolvido um pecado de 500 anos. Havia libertado uma alma que havia vagado durante séculos, presa pela culpa, esperando que a chave do perdão abrisse as portas da eternidade. E compreendeu que as paredes da Catedral de Toledo não só guardam pedras e história, mas também os ecos das almas que, às vezes, necessitam uma última palavra de misericórdia para poder, finalmente, descansar em paz. Alguns pecados são tão profundos que nem a morte pode apagá-los. Se esta última confissão deixou você refletindo sobre os fantasmas do passado, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho, porque sempre há mais almas esperando para contar sua história. E se você chegou até o final desta jornada aterrorizante, ganhou o nosso respeito. Deixe-nos um último like como selo final desta noite de terror. Obrigado por sua coragem. Nos vemos no próximo pesadelo.